Olá amigos do Hashtag Sal, estamos aqui para a segunda regata de botes de apoio do Hashtag Sal. É um esporte que só cresce, né? Temos visto já em Salvador, gente querendo fazer no Sul também, né? E isso só deixa a gente mais orgulhoso de ter fundado a FIBA, Federação Internacional de Botes de Apoio. Como sempre, estou aqui com o meu grande amigo Bruno Morino, que sempre dá seus insights importantes do esporte, além de ser, né, um dos maiores esportistas que esse esporte já viu. Obrigado, Adriano, por mais uma oportunidade de estar aqui comentando os jogos, esse dia bonito nas Praias dos Vagabundos. Vai ser uma belíssima corrida. É verdade. E hoje nós temos competidores internacionais, né, que vieram atravessar o Atlântico. Eles não vão dizer isso para vocês, mas vieram especificamente para o Brasil, na verdade, para concorrer na regata de botes do Hashtag Sal. Eles viram os vídeos e falaram, teve que ir lá, né? Sim, eu acho que eles não vieram para perder, hein? Senhoras e senhores, Brian e Ninja Beast concorrendo aqui na regata de botes de apoio do Hashtag Sal. Representando o SV Delos. É isso aí, eles correram com o nosso bote, que aliás é um belíssimo bote da Remar, que é o nosso patrocinador, porque o bote deles era muito grande, né, e tipo de alumínio. Eu acho que seria até um pouco perigoso, e também eu acho que os botes pequenos mostram realmente a técnica necessária para você correr com botes de apoio. Com certeza. Os botes grandes saem um pouco do escopo do esporte, que é a esportividade, uma corrida com detalhes e tudo mais. Mais elegância. Sim. E todas as regatas de botes de apoio, elas devem ser organizadas pela FIBA, Federação Internacional de Botes de Apoio, né? E dentro da FIBA nós temos... As regras da FIBA são muito simples de entender. Os botes são divididos em 3 classes: 3.3 HP, 5 HP e remo. O primeiro dinghy que completar 3 voltas num triângulo formado por 3 barcos ancorados ganha. Fora isso, não tem muitas outras regras, assim. Só julgamento moral, que na maior parte é feita por mim e pelo Bruno. E nós podemos ver agora que os pilotos já estão nas suas posições no grid de largada. Mas antes disso, vamos tentar descobrir o que eles estão pensando e aprontando para tentar ganhar essa regata. Nossa estratégia, a gente vai usar o Google como Google Maps. Ele vai dar o melhor caminho para nós. Mais rápido. A estratégia é a navegação. Navegação, Estratégia, eu consegui a tripulante mais leve, com certeza. I'm going to bash and throw water on people. Ele parece um pouco o Dick Vigarista, né? Sim, parece que saiu de um desenho animado. Estão querendo revolucionar, jogando água, né, com fantasia. Vamos ver como é que isso vai rolar. E tá quase começando. Os barcos já alinhados ali. Vai começar a contagem. 3, 2, 1 e largaram! Já sai na frente Beto e Thaís remando forte. Aliás, essa remando para ajudar o motor é uma coisa nova, né? Sim, parece que veio para ficar. Veja como que tá se desenvolvendo melhor a Thaís e o Beto. E Ninja Beast tá ali jogando água em todo mundo. Eu acho que ele deveria se preocupar mais com a velocidade, porque até ela tá ficando para terceiro. Estão mais lentos que o pinto no lixo. Eu acho que eles tiveram delas, teve algum problema com o motor ali, mas parece que já retornaram. E aí vem Thaís e Beto contornando o SV delas, o barco, né? E Ninja Beast tentando jogar água mesmo à distância. Thaís e o Beto parece que ganham mais de 2 ou 3 HPs com o remo. Nossa, olha a quantidade de água. Eu acho que fazendo isso, eles deixam mais pesado o barco do adversário, não é? Com certeza, a cada 10 quilos você perde praticamente meio nó de velocidade no bote. Nossa, é importante ter essas noções de hidrodinâmica, né? E eles agora vão chegando no terceiro barco, para a última perna. A Ninja Beast ali, parece que não cansa, tá? Remando, tentando chegar no Thaís e Beto. Mas a vantagem do Thaís e Beto ainda é grande. Mas há esperança ainda, tô na primeira volta recém. Essa remada realmente foi uma coisa que inovou, né? O SV Delos teve que partir para a mesma técnica. Sim, isso ficou claro que eles estavam ganhando terreno sobre os outros competidores, o que forçou a aproximação pelo remo. Você vê que o Pinto no Lixo não tá fazendo isso e tá para trás, né? Sim. Eu vi que parece que o pessoal dela já tá meio cansado com a remada, tive essa impressão. Parece que sim, Adriano.
Se for na primeira volta, ainda já acabando assim. Mas acho que a Thaís também, ó. E eles fazem a primeira... Vão terminar a primeira volta agora. E termina a primeira volta com 2 minutos, 8 segundos e 50 centésimos. Nossa! Olha só, o Brian pegou outro remo. Será que eles vão tentar agora remada dupla? Parece que sim, isso dará uma velocidade maior para eles, Eu acho que... ajudando na aproximação. Eu acho que eles não estão conseguindo jogar água, não estão conseguindo assustar os adversários, né? Porque com as fantasias. E lá vem o Shogun, com a Thaís e o Beto do Sailing Around the World. A Thaís, apesar de cansada, consegue manter eles na liderança, fazendo a diferença da energia gerada pelo remo. Remada dupla, agora sim isso pode fazer uma diferença, eu acho, hein? Isso sim, parece que eles ganharam mais uns 4 HPs, dobrando o motor deles. E estão chegando perto, eu tô vendo essa diferença diminuir, certeza. Ainda é grande. Mas tem muita corrida lá pra frente ainda. Fantasia, remo, isso, junto com o motor, está diferente essa regata, realmente evoluindo, o esporte está É o evoluindo. show do esporte. É isso aí. Eles têm uma certa maldade ao pilotar, né? Você vê que... Eu acho que eles conseguem enxergar que eles têm uma chance. Sim, tem muita experiência, né? O Delos já tem muitas milhas sobre o casco deles, já rodaram o mundo inteiro, tem muita experiência aí, mesmo em botes de apoio. Sim, apesar de estarem em um bote que eles não conhecem, tiveram alguma dificuldade ali com o afogador, que o motor do Brutus, ele só funciona meio afogado, senão apaga, né? Aí tá aí uma grande oportunidade para alguém que tiver um motor, quiser patrocinar também, a gente está aceitando. E Pinto no Lixo segue na terceira colocação. Eu tinha esperança porque eles estavam bem leves, né? E o Google é o cara mais sangue frio aqui na... Você vê que, você olha pra cara dele, ele tá focado na navegação, né? Ele Olha não lá. parece se abalar muito. Não. Olha só, acho que o Brian levou uma picada de mosquito no pé aqui por essa câmera exclusiva, tá mostrando, olha lá. Tomara que ele não pegue dengue. Espero que não seja malária. Parece um mamilo extra nascendo no pé. Oh. E é a última volta! É tudo ou nada! Que chegada! Olha só o Delos chegando ali, hein? A distância tá bem menor, não sei Sim. se vai dar tempo. A aproximação é evidente, Adriano. Eles estão indo, e jogando água, já conseguem jogar água. E essa água pode atrasar mais, porque ela cai dentro do bote e o bote perde velocidade. Sim. Você vê que a segunda volta já foi 2 minutos e 1 segundo. Porque já não tem a largada, né? E as unhas do Brian também, olhando essa câmera, tão bonitas, né? Ele deve ter conhecido uma manicure brasileira, que o Brasil... O pedicure brasileira, né? Que o Brasil é bem conhecido por isso também. Preciso do telefone dessa moça. É, o meu pé tá horrível, ainda bem que não tava correndo. E até a Thaís tá tentando jogar um pouco de água nele. Usando a mesma técnica, mas nisso a Ninja Beast é melhor. Sim. Essas duas técnicas acho que chegaram para ficar, mas a técnica do remo é bem superior à da água. E olha a quantidade de água já acumulada dentro do bote. Eu acho que se o Delos tivesse conseguido jogar mais água, essa hora estaria na frente. E estão chegando, olha só, tá muito perto. Muito perto. Grande chance, mas é a última perna. Será que eles vão conseguir ultrapassar na hora da curva? É uma grande chance. Chegando para a curva da vitória, Thaís já comemora, Beto concentrado ainda na pilotagem. E a comemoração provavelmente acerta, que parece que nada pode parar eles. E eles ganham! Thaís e Beto do Shogun, do canal Sailing Around the World. É uma grande vitória do início ao fim. Que bela competição, muito acirrada, Adriano. Vemos o nascimento de novas técnicas, a competitividade mais acirrada. Que bonito. Esse esporte veio para ficar, hein? Eu acho que assim, a corrida de botes de apoio realmente está crescendo, está ganhando técnica, ganhando mais interesse do público. E que festa bonita, olha só, né? É quase igual jogar champanhe um no outro. Um pouquinho mais barato.
Até por causa do custo, né? De investimento nesses bots. Eu acho que o cara que já tem um bot, ele gasta o quê? Acho que o investimento pode chegar rápido, facilmente em R$100, né? Sim. Eu acho que de óleo 2 tempos, né? Um pouquinho de gasolina de avião. Com certeza, a preparação para a corrida exige um investimento. E agora o Pinto no Lixo chega também e nós temos os últimos tempos. A prova foi terminada em 6 minutos, 11 segundos e 98 centésimos. Logo atrás, o Brian e a Ninja Beast com mais 4 segundos. E o Pinto no Lixo com 54 segundos, quase 55 segundos depois do primeiro colocado. Que corrida fantástica! Foi espetacular, mas você não sabe o que tá acontecendo. Olha o nosso motor, levantou um dedo, eu tava com medo de cair na água. É o custo da alta performance, cara. Nossa, Vai. não, mas eu falei, vamos quebrar o motor, foda-se. Como é que foi a corrida? Como é que foi a tática? O que funcionou? Esse remo aí foi... Eu acho que a daí- Thaís remando foi a nosso... Bom, essa aí, na Nosso verdade, diferencial. eu vi a Lisa com o copinho, eu falei, vou ter que arranjar um jeito de jogar água nos outros, né? Então o único jeito de jogar água nos outros é com o remo. E aí foi o jeito que eu achei, vou me deixar nua! Look at the amount of water that is in the boat. Olha o nosso. That was fun. What's the problem? Why did you We first had a curve? few engine difficulties at the beginning. I had to dial in the choke throttle mixture. So once Yeah. I got it done, it was pretty good, you know. But we have more water in the dinghy I think one more lap we could have got. Como é que foi esse terceiro lugar aí? Serviu de experiência? A única coisa que eu posso fazer, Adriano, é não divulgar a loja que fez a manutenção do motor. Porque foi o último disparado. E agora, eu queria olhar a câmera do Brady embaixo d'água, mostrando detalhes da corrida que a gente não vê. Olha o olhar dela, o lance de vista, vendo, né, tentando checar a distância que eles tinham por delas, né? E o Felipe era um cara muito simpático na coisa. Olha lá, levar a baná ali, ó. Enquanto isso, Ninja Beast, sem nenhum fair play, jogando água pelas costas, sem nenhuma... Você vê que simpatia não foi uma das coisas que ajudou a ganhar nessa corrida. Com certeza não. E agora vamos para os motores de 5 HP, mas depois da propaganda do nosso patrocinador. Agora com os motores de 5 HP, a coisa muda, né? É mais potência. Você acha que os remos ainda vão fazer alguma diferença? Acredito que sim, Adriano. Esse movimento dos remos veio para ficar. Você consegue ganhar mais energia no seu barco. O bot com o motor de 5 HP pode se transformar num 7, 8 HP com o uso do remo. Sim. E vamos agora escutar então o que os corredores estão tramando para conseguir ganhar essa regata. A tática vai fazer esse barco planar, fazer ele planar, vai ser difícil, porque a gente tem 1 HP a menos, hein? Mas ele plana? Então, Bicampeonato ou não? Não sei, porque eu já vi que meus concorrentes, apesar de motor 4 HP, é mexido, cara. Eu vi ele decolando em 2, eu vi ele andando aqui, busca água na praia e o bote decola. Ó, lancheiro, cara, ele tá acostumado com velocidade. Você acha que já mas tá... acompanha vocês sempre. Representando Latitude 22 aqui. Ah, sim! Opa! Que legal, grupo bacana, eu faço parte lá, legal, cara. It's your second chance. Do you think you can get it now? Muito bem, já vai começar! E os corredores já estão na linha de largada, você pode sentir a tensão deles no olhar. O Zigot tem uma reputação a manter, né, como último campeão. Sim, esses motores são mais potentes, merece uma corrida com mais competitividade também. Olha, e vai começar! Largaram! Olha só, o Zigot já sai na frente. O cara, a Escola Paranaense de bots de apoio é realmente algo que surpreende, né? Seguido ali, olha, problemas no motor do Delos. Eles andaram pra trás, é isso? Largaram pra trás? Se confundiram, Adriano, ou tiveram problema na reversão do motor. Olha a formação de andorinha bonita, liderada ali pelo Zigot. Olha, agora o pessoal do Ubuntu já se aproxima deles. Olha, o Zigot tentando prensar eles contra o barco. Isso faz o Zigot perder um pouco de velocidade, Adriano. Nossa, olha, eu tive a impressão que o Zigot não veio mais em primeiro. Agora tá claro, Ubuntu liderando, vamos ver se o Zigot vai... E o pessoal do Shapira ali já perdendo um pouco na navegação, deu uma errada na navegação.
E eles estão mais. Eles têm, como lancheiros, também têm mais habilidade na velocidade, né? Estão Sim. acostumados, né? Vamos ver se eles conseguem. Retomada. Olha lá, eles estão rápido, hein? Olha para essa câmera, você vê que a velocidade é grande. Olha lá! Mas parece que deram uma parada aí. O que aconteceu? Caramba! Que estranho. Aí segue o Ubuntu na frente. Eu tô vendo aqui pela telemetria que o pessoal do Shapira ficou sem combustível. Cara, Caramba. nessa técnica eles tentaram largar mais leve, com menos combustível no tanque para fazer diferença de peso. Infelizmente foi um tiro no pé deles. Calcular errado, né? Sim, Poxa sim. vida. Tanto preparo, né? Mas olha só a forma que o Ubuntu ele equilibra o peso do barco. Piloto com o pé. Sim, esse casal parece muito bem preparado, com certeza já vinha treinando há dias. Olha, eu acho que a Escola Paranaense de Botes de Apoio já não é mais a mesma, hein? O Zigot ficou bem pra trás, bem pra trás. O Zigot parece abalado, talvez esteja sentindo falta dos seus óculos. Que elegância técnica, você viu o movimento de pé do Dimitri ali? Sim, mesmo com um motor de 4 HP, um a menos da... Olha, observa isso. Que elegância, meio de ladinho, assim, ó. Mesmo Muito com bom. menos de 1 HP dos outros motores, eles conseguem liderar. E olha o Zigot tentando ele parece meio perdido, atordoado com a derrota. Mas ainda é cedo, ainda dá, tá na segunda volta. Ele não estava esperando pelo Ubuntu ter ganhado tanto terreno contra eles, né? Eles vieram com tudo. Nossa, parabéns, é uma bela regata. E o Delos com motor de 8 HP, só permitimos eles correrem se botassem 4 pessoas, né? Então tá meio difícil. Talvez se eles não tivessem começado pra trás, né, engatado com a ré, talvez tivessem uma chance. Sim, o barco está bem pesado e mesmo com um motor mais potente, não está convertendo energia. Olha, depois dessa largada do Ubuntu, depois dessa retomada aí, eu acho que nunca mais vai ser o mesmo esporte. Poxa, o pessoal do Shapira remando pra voltar. E olha a Esther apontando o caminho, dá pra ver que ela é a navegadora do grupo. Sim. Veja, o balé que o Dimitri fez nos seus anos na Rússia está fazendo diferença com sua habilidade de dirigir o bote com os pés. Muito bem observado, Bruno. E deve ser certeza que é daí que ele se inspirou para essa técnica. Olha, Sim. olha, porque Veja tem uma graça, uma elegância. Sim, né? E o câmera jogando água, cara. Sim. Desculpa, eu interrompi. Você estava falando da graça, da elegância Isso. do balé? Isso, esse é chamado do plié no bote. É o balé adaptado às corridas de bote. Maravilha. Tá funcionando muito bem. E parece agora que tá consolidado. É difícil imaginar o Gotti, que também tá tendo problemas com câmera aí, que tá jogando água, né? O Brady. E parece que o Delos vai jogando água em todo mundo, mesmo quem tá desclassificado já. O negócio deles é jogar água. Sim. Estão pela festa, parece. Se é uma pena voltar para os Estados Unidos sem nenhum prêmio, né? Mas eu acho que valeu pela experiência, talvez em mais... Olha o Gotti! O Gotti errou o caminho. Observe na câmera ali, ó. Completamente errado. Notou agora que tá errado. Meu Deus. Nossa. Ele está totalmente desorientado sem seus óculos. Agora tá... Foi sem óculos. Sim. Esse é o problema de navegação, né? Se tivesse escolhido alguém como... E vão ganhar! Cruzaram a linha de chegada em primeiro lugar com uma distância enorme. Excelente corrida para o casal do Ubuntu, muita técnica. Escrever o seu nome nos anais da motonáutica. Sim, eles vieram para ficar, Adriano. Misturando balé, técnicas de hidrodinâmica avançadas, né? Sim. Mesmo com um motor um pouco mais fraco que os outros oponentes, conseguiram vencer. E a Ninja Beast ali continua ainda remando forte, tentando não sei o que, jogar mais água em pessoas ou tentando achar o terceiro lugar. A performance do time aqui, time campeão, tem que equilibrar bem o peso dentro do barco para sentir a hora que o barco vai planar e aí deixar o motor crescer. Aí dá certo. O Zigot ainda tá na pista, ainda não chegou. Que lavada! Parece que o André tá fazendo falta aí no bote do Zéfiro, viu? Com o seu nariz abrindo o caminho. Você matou a charada, eu acho que é isso. Uma grande diferença aí foi a aerodinâmica. Sim. Né, que o André trazia. Sim, na outra corrida você se lembra que o André ficava na frente como uma carranca abrindo o ar. É verdade. E chega o Delos também, mas eles parecem felizes com o resultado, né? Correram no meio de grandes campeões, né?
trouxeram nos Estados Unidos e Áustria também, né? A Lisa, a Lídia Bista de lá, né? E trouxeram uma graça maior pro esporte, né? Em termos dos resultados. Uma graça, trouxeram realmente a FIBA agora está se internacionalizando, não só no nome, né? Mas realmente está se tornando uma potência, né? Você vê trazer o SV Delos para cá. Com certeza. E tudo isso que representa, né? Imagina, eles vieram para cá para isso e acabaram fazendo entrevistas no Brasil, incentivando o turismo, né? Você vê a importância do esporte, o que abre divisas para o Brasil. Com certeza. Foi muito legal trazer esses rapazes aqui, conhecer esse esporte que cresce cada dia mais. The other guy just ran all of gas. I didn't know how to engage the things here. We were in backwards. So He tried to... We started in reverse. That's the problem. And then we get the engine going, we're going backwards. That's the problem. Fiquei até desconcertado que até o trajeto errei depois. Então... O Zigo tinha liderança na mão, mas nesse momento que ele tentou, estava na formação de andorinha ali, e tentou pressionar a andorinha da direita, né, a Borestia, pra bater no delas, tentou dar uma dica vigarista ali, mas acabou... Perdeu muita velocidade e não conseguiu retomar depois. E talvez se o pessoal delas tivesse chance no início de jogar mais água no pessoal, teria deixado pesado, né, e teria conseguido, mas eles nem estavam numa distância possível de jogar água. E eu continuo impressionado com a elegância do pessoal do Ubuntu. Olha isso. O Dimitri está muito feliz. Parece que descobriu que é sexta-feira. E agora vamos para a última corrida. Naquela que o Bruno é um especialista, campeão, né? O maior campeão que a corrida de bots aqui já viu. O que você espera para essa corrida? Vamos ver, Adriano. Tem desafiantes muito bons na raia dessa vez. Né? Mais participantes também. É a prova que trouxe mais bots, né? Talvez porque é também uma prova que precisa menos investimento, né, para correr. Sim. E não é fácil manter a hegemonia de uma competição tão disputada. Sim. E eles estão ali, ó, agora em vez de 3 voltas, é só ir no barco, no veleiro delas e voltar. Sim. E largaram! Que largada emocionante, olha, todos alinhados, Bruno lá por fora. E Bruno e Ludmilla, né? E aqui o pessoal que assim ganhou no 5HP tentando levar mais essa. Mas o Bruno vai pegando a liderança. Eles estão contra o vento, né? Então, de certo tipo, o Thiago ali atrás parece estar com alguma dificuldade de vencer o vento. Sim, o bote dele é bem mole, o que dificulta mais e deixa ele mais exposto à ação do vento. Olha só, o cachorro tentando ajudar um pouco ali, né? Mas olhando para um lado, para o outro. E eles vão aproximando do Delos para... a primeira, na verdade a única volta que tem aí, né? Sim, o bote de madeira se sai muito bem contra o vento, vamos ver a favor dele. Talvez os botes mais leves, né, sejam levados pelo vento também. Sim. E o Bruno já faz a primeira volta lá em cima. O Thiago sofrendo ainda, com um remo só e a cachorrinha tentando ajudar, a Branca. O Gui e a Thay no bote vermelho estão em segundo. E aí você vê ali o Dimitri e a Esther passando por baixo da corrente do Delos. Com a boa movimentação, conseguiu economizar 3 segundos. Mas tá difícil, hein? Eu acho que não tem pra ninguém. Bruno vai ganhar o bicampeonato. O pessoal do Esperança disparou. Esperança ali, Bruno e Ludmilla indo pra vitória. Velocidade incrível, parece que tá com motor. Sim. Chegando, olha lá, vai chegar! Bicampeão da regata de botes de apoio do Hashtag Sal. Vitória incrível! Fez uma corrida muito bonita, o Bruno e a Ludmilla, mas o Guilherme e a Thay também estão fazendo bonito. Estão chegando em segundo lugar e felizes, ó. Estão felizes com o resultado. Eles têm problemas ali na válvula do bote, parece que está vazando. Mas me parece que ele me falou que iam usar isso para melhorar a performance, uma espécie de jato, sabe? Sim. E ali temos o Dimitri e a Esther, que definitivamente são melhores com motores. Mas... Eles estavam treinados já para ir com motor, né? No de remos ainda não tem o treinamento adequado. Eu acho que o balé russo não se adaptou bem ao remo, né? Não, ainda não. E vai chegando também o Felipe Helena do Pinto no Lixo. Sempre com um sorriso no rosto, pessoal simpático. Sim. É isso aí. É a festa. Que bela corrida, Adriano. É verdade.
Vai pra sempre fechar com uma chave de ouro, né? O remo ele tem uma elegância, né? Com certeza. Então, Bruno Esperança chegou em 6 minutos e 11 segundos e 98 centésimos. Seguido Gui e Tai, depois Dimitri, Ster, Felipe, Helena e Thiago e a Branquinha, que não completaram. Que triste, muito Pô, mandaram bem, hein, cara, porque o Bruno ali, ele tem um equipamento que é diferente. Não, é verdade. Eu acho que a nossa válvula saindo do ar aqui acabou numa propulsão maior e deu uma distância, assim, em relação ao terceiro colocado e os outros. Então, a gente tá bem feliz com o resultado. Mostra aí como é que você controlava a válvula. Aqui era isso aqui, ó. Dava uma pressão e aí na hora de dar o turbo, eu soltava e remava. Muito bom, eu fiz um tratamento agora com esteroides, 2 ciclos de GH aí, melhorei meu tempo, teve um resultado muito bom. E essa barriga de cerveja o que é? Ah, isso aqui foi o... Excesso de É o estresse. excesso, E que dia incrível aqui na Praia dos Vagabundos, né, Bruno? Um belo dia, umas belas corridas que saíram, Adriano. Cada dia esse esporte mais grande, trazendo mais gente para as raias. É verdade. E eu acho que você vê que em outros lugares, eu fiquei muito feliz de ver no Clube Aratu de Salvador, que fez uma corrida de bote de apoio também, né? E se você quiser fazer uma corrida de bote de apoio, não deixe, a gente encoraja isso e não deixe de se afiliar na FIBA, Federação Internacional de Botes de Apoio. É super simples, Bruno, para se afiliar. Basta baixar o logo da FIBA que tá aí na descrição e usar nas fotos ou no vídeo que você fizer, ou enfim, que já tá afiliado. É só isso. Só para deixar esse esporte ainda maior, né? Pra gente ter a FIBA. Até as regras você pode fazer as suas, não tem problema. Excelente, estamos esperando uma representação lá no sul agora, no pessoal, para fazer uma corrida. Vamos lá, pessoal de Paranaguá, o pessoal do Rio Grande do Sul, quem vai ser o pioneiro aí da região. É isso aí. Foi um prazer ter estado com vocês, ter estado com você aqui, Bruno, para mais uma desse evento esportivo da motonáutica que deixa a gente tão feliz. E também aqui fazer os reclames aqui do Esperança Sail, né? Quem quiser correr num bote campeão, que veleja, rema bem. Comer um pão, que é o melhor pão feito sobre as águas no Brasil, eu diria. Tá. Esperança Sail. Muito obrigado, Adriano, pela oportunidade de estar aqui novamente, cobrindo esse belíssimo esporte aí. E até a próxima, pessoal. Até mais.